E aí, pessoal, beleza? Vamos dando continuidade aqui à nossa série a respeito da causa do subdesenvolvimento do Brasil, que é a leitura de algumas partes que nós estamos fazendo exatamente deste livro aqui, do Manuel Rodrigues Ferreira, A Causa do Subdesenvolvimento do Brasil. E como vocês viram, o primeiro vídeo ele ficou bastante longo, então nós não vamos perder tempo nesse daqui. Então já vamos começar logo aqui. Vamos falar a respeito aqui um pouquinho agora da América Portuguesa, como estava a América Portuguesa, ou seja, o Brasil diante de todo esse aparato que já estava sendo construído a respeito dos altos fornos e etc. Vamos lá. Na América Portuguesa, algumas décadas após o descobrimento do Brasil, iniciaram-se as pesquisas do vasto interior da América Portuguesa. Procuravam-se metais, ouro, prata, sim, ouro, prata e outros metais. Mas procurávamos somente ouro e prata? Não, já o dissemos linhas atrás. Procurávamos também outros metais. Não fomos felizes, pois somente 200 anos após o descobrimento do Brasil é que o ouro surgiria nas Minas Gerais, em Goiás e Mato Grosso, para fazer a riqueza principalmente de Minas Gerais. E agora vamos pular aqui uma outra parte do livro aqui para vocês entenderem como surgiu, como tentou começar ali surgir os altos fornos a coque posteriormente, mas também feitos a carvão vegetal, principalmente no estado de São Paulo. Naquele fim de século, a capitania de São Vicente estava em grande alvoroço, pois os sertanistas portugueses partindo de São Paulo haviam chegado à célebre Lagoa Parauapava e ao rio Parauapava, hoje Araguaia, os quais a cartografia da época e a voz corrente eram unânimes em afirmar que ficavam no interior do Brasil e eram ricos em ouro. Portanto, a capitania de São Vicente era centro de atenções gerais. Descobrira-se ouro não só nos seus arredores, mas também no longínquo sertão de Parauapava. E também havia 2 engenhos de ferro. Engenhos de ferro aqui está entre aspas. Por isso mesmo, para São Paulo, havia se deslocado de Portugal o mineiro Domingos Rodrigues, que na época deveria ser uma pessoa entendida em mineração e metalurgia. Domingos Rodrigues chefiara uma bandeira ao sertão de Parauapava, hoje Araguaia, onde ficara 4 anos, de 1596 a 1600. Em 1598, o governador-geral do Estado do Brasil, o Dom Francisco de Souza, desloca-se da Bahia para a capitania de São Vicente, trazendo mais especialistas em mineração e metalurgia, os alemães Jacques de Oalt e Geraldo Bettinck. Em 1600, Afonso Sardinha fez doação do seu engenho de ferro de Araçoiaba a El Rei. Isso significava que a Fazenda Real passaria a administrar o engenho de ferro de Araçoiaba. E aqui o autor ele vai dar algumas razões a respeito dessa oferta do Afonso Sardinha. E uma dessas razões, que é a quarta possibilidade aqui, ele irá falar o seguinte, o autor: impossibilidade de obter ferro a baixo custo em Araçoiaba. Optamos por esta última hipótese. A história que se segue mostrará que o minério de ferro de Araçoiaba era difícil de ser tratado nos fornos. A dificuldade em obter ferro de maneira econômica, isto é, sem prejuízo financeiro, deve ter obrigado Afonso Sardinha a abrir mão do seu engenho de ferro de Araçoiaba, dando-o de presente a El Rei. E agora vamos passar aqui para uma outra parte bastante interessante aqui também. Prestem bem atenção. Dessa maneira, enquanto na Europa os países que dispunham de depósitos de minério de ferro obtinham o ferro metálico utilizando carvão vegetal, na América Portuguesa nós, os portugueses, também usávamos o mesmo combustível naquela época, nos anos que eu mencionei.
no período ali de 1500, 1600, por aí. Nada ficamos a dever aos europeus quanto a isso. Evidentemente, produziu-se ferro somente na capitania de São Vicente, depois São Paulo, porque só ali se conhecia a existência de minério de ferro em toda a América portuguesa. E assim mesmo, o minério pobre, que fez paralisar o empreendimento após cerca de 30 anos de produção. Agora aqui nós vamos falar um pouquinho a respeito do surgimento do coque, que o coque na verdade é o derivado da hulha, como eu falei no vídeo passado. Então vamos lá. Na época da Guerra Civil Inglesa, entre 1642 e 1648, o problema da cerveja foi resolvido em Derbyshire. E vejamos como. Tiveram os ingleses a ideia de fazer com a hulha o que se fazia com a madeira para produzir carvão vegetal, carbonizar a hulha. Assim, queimaram previamente um tipo de hulha dura, extraída nos arredores da cidade de Derby. Que aconteceu com a hulha queimada assim previamente, praticamente todas as matérias voláteis, isto é, gases, evolaram-se e o resíduo sólido que ficou passou a ser denominado cox, posteriormente coque, em português coque. Portanto, o coque é o resultado da queima prévia da hulha para dela extrair a matéria volátil, gases. Evidentemente, o coque mesmo adquire outras qualidades que deixamos de mencionar aqui, ou seja, aqui no livro, por se tratar de matéria eminentemente técnica. Entretanto, o coque não foi experimentado nos alto-fornos para produzir ferro. Ainda demoraria cerca de 100 anos para que isso acontecesse. Então vocês já estão percebendo que ele levar ainda bastante tempo até que se utilizaria o coque nos altos fornos e dali em diante que começaria a surgir ali de uma forma bastante extraordinária a Revolução Industrial, principalmente na Inglaterra. E agora vamos falar aqui da hulha nas colônias inglesas da América, ou seja, nos Estados Unidos. Vamos ver como estava a situação por lá. Em 1673 foi encontrada a hulha pela primeira vez nas colônias inglesas da América do Norte, pelos viajantes Louis Joliet e Jacques Marquette. Em 1681, Marquette publicou seu trabalho denominado Journal. Em um mapa incluso, mostrou o local do achado, hoje nas proximidades de Utica, Illinois. Em 1680, Louis Hennepin, acompanhando a expedição de La Salle, a região de Illinois, achou hulha junto ao rio Illinois, conforme ele publicou em 1689. Entretanto, os colonos ingleses da América do Norte não se preocuparam com esses achados. Possivelmente ainda não havia um campo para a exploração dessas jazidas. Bom, agora nós vamos retornar aqui para a América Portuguesa, ou seja, para o Brasil. Vamos ver como estava a situação por lá. Em 1680, a nova tentativa de ser aproveitado o minério de ferro de Araçoiaba, nas vizinhanças de Sorocaba. Interessam-se pela questão o capitão Mor de Nossa Senhora da Conceição de Itanhem, Luiz Lopes Carvalho e o rei Dom Pedro II, o grande incentivador das bandeiras de São Paulo. E agora nós vamos fazer aqui breves observações sobre o que estava ocorrendo aqui no Brasil naquela época. Vamos fazer aqui 5 observações, vamos lá. A primeira observação. O primeiro forno siderúrgico foi instalado em Araçoiaba da Serra por volta do ano de 1600, não se sabendo quanto tempo durou. Segundo, a segunda tentativa que se conhece foi feita em 1682, não se sabendo se foi concretizada. Terceiro, a terceira tentativa teve lugar em 1698, desconhecendo-se também os seus resultados. Quarto, devemos observar que o rei de Portugal, Dom Pedro II, estava diretamente interessado na fabricação de ferro em Araçoiaba, animando os particulares a se lançarem nesse empreendimento. Quando se fala aqui de particulares, é a iniciativa privada da época. Essa atitude del rei contrastava com a atitude do rei da Inglaterra, que não se preocupava com as 13 colônias da América do Norte.
o rei Dom Pedro II animava inclusive os bandeirantes de São Paulo a fazerem descobrimentos de ouro, prata, minérios de ferro, estanho, chumbo, cobre, etc. Por isso é denominado rei bandeirante. Quinta observação. Poder-se-á objetar que a coroa de Portugal estava interessada na produção de ferro em Araçoiaba, a fim de levá-lo para Portugal. Esta suposição é infantil. Somente o transporte de Sorocaba a São Paulo, em lombo de burro, levava até 12 dias. De São Paulo a Santos era necessário descer as escarpas íngremes da Serra do Mar. Finalmente, em Santos, esse ferro seria colocado em navios que o transportariam para Portugal. Ora, em Portugal, o ferro seria obtido com muito mais facilidade e também a preços consideravelmente mais baixos do que o de Araçoiaba, se fosse adquirido na Espanha ou Inglaterra, encostadas a Portugal. E assim realmente era. Aliás, em Portugal fabricava-se ferro. E agora nós vamos aqui para o nosso último ponto antes de terminar o vídeo, para continuarmos no próximo, para esse vídeo aqui não ficar muito longo. Vamos voltar aqui à Inglaterra, vamos ver o que estava acontecendo por lá. A Inglaterra era o grande laboratório onde se faziam experiências e aperfeiçoamentos na tecnologia do alto forno e do forno de refino. Isso explica-se. Havia florestas para produzir carvão vegetal ao lado de depósitos de minérios de ferro. Havia transporte fluvial e marítimo também. E havia hulha. Como vimos, após a invenção do alto forno, começaram-se a destruir as florestas da Inglaterra. Era necessário muito carvão vegetal para ser utilizado, tanto no alto forno como no forno de refino. Por isso, a rainha Elizabeth I proibira em 1558 o corte de florestas. A partir daí, os fabricantes de ferro de aço e de ferro maleável começaram a procurar um sucedâneo do carvão vegetal. Ora, o único combustível existente era a hulha. Então, começaram a fazer experiências com a hulha. Também foram fazendo experiências no sentido de utilizar a hulha tanto no alto forno como no forno de refino. A hulha utilizada, quer no alto forno, quer no forno de refino, tornava o ferro coado, o aço ou o ferro maleável, quebradiços, de qualidade imprópria para o consumo. Portanto, as experiências sucediam-se, visando ao aproveitamento da hulha para substituir o carvão vegetal. Ora, essas experiências começaram após 1558. Estamos agora a cerca da metade do século XVIII. Há quase 200 anos, os ingleses vinham fazendo experiências para utilizar a hulha, quer no alto forno, quer no forno de refino. E quando conseguissem, a Inglaterra passaria a ser uma potência. Bom, galera, esse daqui foi a nossa segunda parte sobre este livro aqui do Manuel Rodrigues Ferreira, A Causa do Subdesenvolvimento do Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós vamos ir continuando lendo algumas partes bastante interessantes para que você possa compreender como o Brasil é um país subdesenvolvido e pobre se comparado à Europa, aos Estados Unidos e partes da Ásia, etc. Beleza? Bom, galera, então eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe aí o seu joinha, compartilhe esse vídeo aí nas redes sociais, se inscreva aí no meu canal. Se você tem alguma dúvida, pergunte aí nos comentários. E até a próxima, galera. Falou!